Então, vamos para a última parte da história. Eu imagino que a gente vai conseguir terminar tudo hoje, mas a gente nunca sabe, né? Então, vamos ver em que ponto que nós estamos às 8h30 da noite. E aí a gente reavalia, né? Se a gente vai para frente ou se a gente estica um pouquinho mais para fechar o assunto. Então, o primeiro tópico, né, dessa história, isso aqui é para fechar mais ou menos a relação entre as coisas que a gente está fazendo e a abordagem tradicional aí da teoria de campo, tradicional em termos de hoje em dia, né, de calcular matriz S a partir de funções de Green, né? A segunda, a partir de fórmula LSZ, é exatamente isso. Ela vai dizer como é que você calcula a matriz S diretamente a partir dos campos, né? Coisa que até agora, né, a matriz S para nós, tá bom, tem a série de Dyson, etc e tal, mas eu não tenho uma visão clara sobre quais são os objetos que eu vou colocar, né, ali dentro. E eu tenho então uma possibilidade, e é isso que nos dá a fórmula LSZ, de exprimir o elemento de matriz S em termos dos campos interagentes que a gente introduziu na aula passada. Na aula passada a gente fez uma transformação unitária ligando a base in e a base out aos campos interagentes. Os campos in e out, eles satisfazem equações de movimento que são basicamente em função do hamiltoniano livre, né? Enquanto que os campos interagentes satisfazem uma equação de movimento com o hamiltoniano interagente, o hamiltoniano completo, né? Esses caras, eles são funções complicadas de A e a W, né? Eles não são operadores simples, que simplesmente pegam o vácuo e ligam com o operador com o estado de uma partícula, ou pegam o estado de uma partícula e ligam com o vácuo. Eles fazem muito mais que isso. Eles podem ligar com o estado de 2, 3, 4, 5, infinitas partículas, em princípio, né? Eles têm esse potencial. A última coisa que a gente discutiu na aula passada diz respeito ao comportamento assintótico desse campo interagente. A gente argumentou que o campo interagente devia, de alguma maneira, se reduzir ao campo livre, assintoticamente, quando o argumento do seu campo, o seu T, né, tendesse a mais ou menos infinito, né? Basicamente, porque em T igual a mais ou menos infinito, você está tratando essencialmente de situações livres. Então, seu campo interagente devia, de alguma forma, refletir isso, né? Seu operador de campo interagente. Isso implicou na gente colocar uma relação dizendo que o campo interagente tendia um raiz de Z vezes o campo livre, o campo in ou o campo out, dependendo do limite que a gente estava considerando. Esse raiz de Z tinha que ser um número, em princípio, entre 0 e 1, para que os elementos de matriz entre o vácuo e o estado de uma partícula não esgotassem completamente o comportamento do campo interagente, né? E hoje a ideia dessa primeira parte da representação de Cayley-Lehmann é mostrar um pouco mais sobre esse raiz de Z lá que aparecia, né, inicialmente, e ver que realmente ele tem que ser um número entre 0 e 1 e que a possibilidade dele eventualmente vir a ser 1, ou seja, de não haver nenhum fator de normalização, vai significar uma trivialidade da sua teoria, tá certo? A ausência de interação completa, né? Então, a representação de Cayley-Lehmann é a representação do quê, né? É a representação, na verdade, do propagador da sua teoria. O propagador nós não estudamos aqui nesse curso, né? É uma função de Green específica, né? Mas o propagador contém algumas informações importantes que a gente não vai abordar nem nada, mas independente da interpretação que a gente tenha para o propagador, né, as conclusões a respeito do Z que a gente chega são de natureza pura e simplesmente matemática. A gente não precisa de ir em interpretações físicas profundas para o propagador, especificamente. Então, a nossa ideia, né, é calcular a seguinte quantidade, né? Vou calcular o valor esperado no vácuo, no comutador
de dois campos interagentes. Esses dois φ são campos interagentes, tá certo? No estado de vácuo, né? Visualizado, né? Esse computador aqui calculado, sanduichado entre os estados de vácuo. Isso aqui nós vamos chamar de I delta linha x menos y, certo? Tem uma bandeira aí, né, na história, que o comutador dos campos livres que a gente viu antes era o delta, a função de Pauli-Jordan, né, de x menos y. E aqui nós estamos permitindo que isso aí vire um delta linha, que seja uma função diferente daquela função delta. Ela vai expressar a presença de interação, justamente por ela ser diferente, né? Então esse é o objeto que a gente vai calcular. Vamos dizer, nós vamos procurar essa representação de Cayley-Lehmann para isso, tá certo? Para esse cara que está aqui. E depois eu dou um argumento mostrando que a mesma representação pode ser obtida também com o propagador, né? A representação de Cayley-Lehmann, essencialmente, vai permitir que você expresse esse objeto, tá certo? Ou seja, esse delta linha x menos y relacionado com o comutador de operadores de campo interagentes. Você vai expressar esse objeto delta linha em termos de deltas, objetos associados com campos livres, tá certo? Vai ser uma combinação linear de caras associados com campos livres, né? Então como é que a gente faz isso? Para calcular esse cara que está aqui, nós vamos basicamente inserir lá conjuntos completos, né? Então a gente vai... Deixa eu falar uma coisa para vocês e para a câmera. Eu estou usando as convenções do Hatfield, tá certo? A gente falou um pouco sobre isso. As convenções do Hatfield são diferentes da do Weinberg, né? E as do Hatfield são mais próximas de tudo que é feito por aí, né? As do Weinberg são muito particulares do Weinberg, né? Mas uma coisa importante a notar é que a ação dos operadores de criação e aniquilação é diferente para criar um estado de uma partícula. Lá você cria um estado de uma partícula que é, de certa maneira, normalizado já automaticamente, lá no Weinberg, né? Porque o comutador de A com adaga é delta, direto, não tem nenhum fator na frente. Já aqui, o comutador de A com adaga tem o fator 2π3, 2π0 na frente. Então você tem que normalizar pelos estados de uma partícula, lembrando disso, tá certo? Então tem algumas diferenças, caso você resolva seguir, né, o mesmo programa que está aqui na convenção do Weinberg. Mas as diferenças são assim, tem que lembrar dessas diferenças, mas elas são trivialmente implementáveis, elas não são nada de fundo, né, como não deveriam ser. Então imagina que você pegue o primeiro termo desse cara aqui, φx, φy, né? Depois você tem menos φy, φx. φx, φy, você pode calcular assim, né? Vamos ser bastante simbólicos aqui, para não complicar a notação. Você pode inserir um conjunto completo, né, de estados. Você pode falar de estados livres, estados in ou estados out, né, entre o φ de x e o φ de y, tá certo? Você vê que nesse n aí tem uma hiper, ultra, mega simplificação de notação, né? Porque o n está indicando basicamente setores de n partículas do seu espaço de Hilbert. Só o setor de uma partícula, tá certo? Você tem o vácuo, faz parte do n, você tem o setor de uma partícula. Se você fosse exprimir isso aí no setor de uma partícula, você teria que fazer a integral em d3p, 0 φ de x, p φ de y, 0. E a soma sobre... bom, não tem spin, né, porque é um campo escalar, etc. Então, tudo bem. Mas você vê, ali naquela soma em n, estão implícitos índices contínuos.
soma sobre índices contínuos também. É realmente para traduzir a ideia, né, que a gente está escrevendo dessa forma. Então, você vê que você pode dividir, então, esse valor esperado, né, do produto desses dois caras, com um produto de valores esperados, um deles sendo para um estado N de número arbitrário de partículas, com números quânticos arbitrários também. Né? E a gente pode lembrar aqui, né, que o φ de x é exponencial de IPx, φ de zero, exponencial de menos IPx. Né? Onde esse P aqui, né, é o operador de momento, é o gerador do grupo de Poincaré, são os 4 geradores do grupo de Poincaré associados com as translações no espaço de Hilbert. Tá certo? E aí Px, φ de zero é a menos Ipx. Os seus estados todos são autoestados de momento. Tá certo? Então, quando você aplicar P, por exemplo, no estado N desses aqui, o que você vai obter? Né? O seu P é o seu gerador no espaço de Hilbert de muitas partículas. Então, aplicar P no N vai te dar a soma dos momentos totais das partículas que comparecem no estado N. Né? Vamos chamar essa soma de Pn. Tá certo? Somar sobre Pn também pode vir a ser complicado. Né? Então, esse objeto que está aqui, né? Por exemplo, né? Você pode escrever assim, né? E aí Px, φ de zero, e a menos I, Px, N, né? E o momento do vácuo, né, é zero, tá certo? Portanto, esse cara todo aqui dá 1, né? E esse cara todo aqui dá uma fase que vai dar exatamente o momento do estado N. Veja que aqui é um operador, aqui é um número, né? O alto valor do momento associado com esse cara. E o que sobra aqui vai ser o φ de zero, N. Tá certo? Você pode fazer a mesma coisa nesse cara aqui, né? O que vai aparecer vai ser a mais I Pn Y. Tá certo? Quando você combinar os dois, você vai ter a menos I Pn x menos Y. Tá certo? Então, o nosso delta', né, x menos y, se ele é visto a partir dessas operações, né, você pega φ de x, φ de y, faz isso. Pega φ de y, φ de x, faz a mesma coisa. Resume a história toda, você vai obter o seu delta' menos i, soma em n, do módulo zero, φ de zero, n ao quadrado, exponencial de menos i, Pn, x menos y. Parece que a coisa melhorou, não melhorou não. A coisa continua chata. Né? Quer dizer, ninguém sabe ainda o que é isso também, né? Então você está trocando uma ignorância pela outra, só está colocando numa outra forma, né, específica. Aí você pode inserir, sempre as coisas acontecem assim, né? Você pode inserir 1, né, na forma integral d4q delta 4, né, de q menos Pn. Quer dizer, em cada termo da soma, né, o Pn vale uma coisa diferente. Né? Veja que a soma aqui pode ser inclusive uma integral sobre todos os momentos. Né? Tem um negócio complicado ali. Mas seja lá quem for o Pn, isso daqui é 1, isso que está valendo como 1. Eu posso multiplicar essa expressão que está aqui por 1 e olha o que eu obtenho. Eu vou obter aqui delta' x menos y. Né? Isso vai ser somatório em n, integral d4q delta 4 q menos
PN. E aqui aparece exponencial de menos IQ, x menos y, menos exponencial de IQ, x menos y. Esse segundo termo aqui vem no comutador, tá certo? Você vai ter o contrário, né? Φ de y, φ de x, insere em n, vai trocar o sinal do exponencial que está lá. Né? Legal. Essa grandeza aqui, ó, com a soma incluída, tá certo? Nós vamos chamar de ρ de Q, tá certo? De modo que a nossa integral, ela vai dar isso aqui, integral V4Q sobre 2π 3 ρ de Q exponencial de menos IQ x menos y menos exponencial de IQ x menos y. Talvez não dê para perceber, porque a gente não está muito na linha do Hatfield, né? Mas ele está querendo fazer aparecer, né, os caras que aparecem no delta de x menos y, que é o comutador dos campos livres. Tá certo? Está querendo fazer aparecer esses caras. Vamos deixar isso mais claro um pouco. Né? O tal do ρ de Q, né? Isso aqui é ρ de Q sobre 2π3, né? Naturalmente. O tal do ρ de Q é essa coisa aqui, né? ρ de Q igual a 2π3, soma em n, delta 4, Q menos Pn, 0, φ de 0, módulo ao quadrado. Então, isso que está aí é chamado de densidade espectral. Certo? Eu adoro esses nomes. Né? Que permitem que a gente tire onda, né? A gente pode falar, tirar bastante onda. Densidade espectral. É isso. Por quê, né? Isso aqui é uma densidade espectral. A gente vai ver mais tarde o que é a tal densidade espectral. Vamos ver umas propriedades desse ρ de Q. Né? Você vê que ela é zero, né? Essa delta é uma delta 4, de Q menos Pn. Então, todos os PNs, né, são tais que PN0 é maior que zero. Porque cada P de cada partícula, cada P0 de cada partícula é positivo. Né? Nós sempre escolhemos as energias associadas com as partículas como sendo positivas. Então, tinha duas opções, escolher positivo ou negativo. A newtoniana é limitada anteriormente, a gente escolhe essas energias como sendo positivas. Né? Então, a soma das energias, né, dos PN0 associados com as N partículas que estão no estado N, também vai ser um cara positivo. Portanto, o Q0, né, vai ter que ser igual ao PN0, momento, a energia total, né, vai ter que ser igual ao Q0, a energia total do estado de N partículas vai ter que ser igual ao Q0, e como essa energia total é positiva, o Q0 vai ter que ser positivo também. Né? Então, Q0 é maior que zero. Ou seja, esse ρ de Q é alguém que, como função de Q, mora na parte superior, né, vamos dizer assim, do cone de luz. Né? Quer dizer, Q0 maior que zero. Ok? Maravilha. Outra coisa importante aqui, né, a observar é o seguinte:
é que você tem o teu φ0, né? um cara, um escalar, um campo escalar, né? Você tem uma soma sobre n aqui. Então, o teu estado final aqui não depende de n de forma nenhuma, tá certo? Está somando sobre todos os n's, né? Você está partindo de um objeto, né, que é escalar em relação a x e a y, né? O teu i delta' é escalar, porque φ de x e φ de y são escalares, tá certo? Tem generalizações desse argumento para espinores, tensores, vetores, para tudo que a gente quiser, mas o caso que a gente está considerando é de escalares, que são o mais simples possíveis, né? Então, esse objeto que está aqui tem que ser um escalar também, né? Se você olhar o papel dele aqui, você vai ter o i delta' é ρ de q vezes isso, integral de 4q sobre 2π3. Esses caras aí são escalares, então esse cara aqui vai ter que ser um escalar também. Ρ de q é um escalar. Então, se ele é um escalar, né? Essas duas propriedades aqui, né, vão nos dizer que o nosso ρ de q pode ser escrito como um certo ρ til, né, de Q2 vezes θ de Q0, certo? Nada nessa mão, nada nessa também, tá certo? Então, imagina se você estivesse falando num campo livre, né? Se você estivesse falando num campo livre. Se você estivesse falando num campo in, por exemplo, ou out, tanto faz, né? Teus campos in ou out só produzem elementos de matriz diferentes de zero entre o vácuo e o estado de uma partícula. Então, essa soma que está aqui, toda ela se reduziria a integral em delta4 de Q menos P, onde P é o momento genérico do estado de uma partícula. E essa soma vira uma integral em D3P, D4P, né? Em princípio. Tá certo? Bom, quando você jogasse isso aqui em cima, você ficava com a integral em D3P disso menos isso, né? Que te dá exatamente a contribuição livre, né? O que você obteria, você obteria o delta de x menos y associado com os campos livres, né? Então, a densidade espectral te reduziria o delta' ao delta simplesmente por não considerar mais transições além de n igual a 1. Tá certo? A única transição possível seria n igual a 1. Em n igual a 1, isso aqui fica super simples. Se só tem n igual a 1, isso aqui vira integral d3p de delta4 de q menos p, onde p é o momento do seu estado de uma partícula. Tá certo? Então você vai ter, jogando o ρ de q lá em cima, você tem duas integrais, você pode usar a delta para fazer uma delas, você vai ficar exatamente com a densidade espectral que você esperaria de partículas livres. Tá certo? Então, o fato de você terminar com partículas livres ou não está essencialmente ligado ao fato do teu campo poder fazer transições do vácuo para o estado de uma partícula, e essas são as únicas transições que ele é capaz de fazer se ele for livre. Se ele for interagente, não. Tá certo? Bom, aí a gente coloca mais um ingrediente aqui no molho, né, da história, que vai ser o seguinte: a gente vai incluir mais uma identidade na história, que é a integral entre 0 e infinito, de d sigma 2 delta de Q2 menos sigma 2. Tudo porque agora o ρ é um rotil de Q2. Tá certo? Eu vou querer mudar essa variável que está aí. Se eu coloco esse 1 aqui na expressão do rolinho, se eu coloco o ρ de Q também na expressão do rolinho como está ali, o i delta' de x menos y,
ele se torna integral de 0 a infinito, d sigma 2, era ρ de Q2, né? Mas a gente vai chamar de ρ de sigma 2 porque eu estou multiplicando por uma delta de Q2 menos sigma 2. Né? E fica integral d4Q sobre 2π3 delta de Q2 menos sigma 2 θ de Q0 vezes exponencial de menos IQ x menos y menos exponencial de IQ x menos y. Olha que legal, está aparecendo aqui. Delta de Q2 menos sigma 2, θ de Q0. Quer dizer, quando você fizer essa integral que está aqui, você vai integrar, vai obter d3Q sobre 2Q0. Tá certo? Com Q2 igual a sigma 2. Sigma 2 é como se fosse a massa desse momento que está associado aqui. Q2 igual a sigma 2. Só que sigma 2 também está sendo integrado, tá vendo? Então é como se você estivesse somando esse cara todo que está aqui, esse objeto todo, é a função de Pauli-Jordan livre, né? X menos y, associada a uma partícula de massa sigma 2. Tá certo? Então olha só o que a gente conseguiu aqui no final. Esse cara, você pode chamar de I, né? Você conseguiu exprimir o seu propagador livre, desculpe, o seu propagador não, porra nenhuma disso. Você conseguiu exprimir o valor esperado do seu comutador interagente, que a gente chama de delta linha, em termos do valor esperado do seu do comutador dos campos livres, que é o delta. Ele tem delta linha escrito em função de delta, uma combinação linear de deltas. Tá certo? Mas olha que legal. Esses deltas que estão aqui são funções de Pauli-Jordan associadas com partículas de massa sigma 2. Então, você tem uma decomposição espectral, né, nesse sentido. O teu delta interagente é uma combinação linear de deltas livres mais associados a partículas de massas arbitrariamente grandes. 0 a infinito. Então, nós vamos analisar esse 0 a infinito daqui a pouco. Mas, em princípio, pode ter partículas de massa infinita associadas ali pela história. Há uma contribuição, né? E quem dá o peso dessa contribuição é esse ρ de sigma 2. Daí a história de densidade espectral do ρ de sigma 2. Tá certo? Essa, você pode já dizer que é a representação de Calem-Lehmann. Tá certo? Que exprime o teu delta linha de x menos y em termos do teu delta de x menos y. Delta linha se refere a campos interagentes, os deltas se referem a campos livres de massa sigma 2. Seus campos interagentes, eles estão associados com uma massa fixa. Né? E que massa é essa? Vai ser a massa física da tua partícula. Então, o delta linha, ele de alguma maneira, ele está associado com uma partícula de uma única massa. Mas ele pode ser decomposto como combinação linear de deltas associadas a partículas de todas as massas possíveis. Tá certo? Esses deltas são livres, são associados a partículas livres. Beleza. Vamos analisar um pouco mais essa história agora, então. Né? Poderosa essa forma. Bonita, né?
uma coisa importante, né? Eu acho que anotei aqui o Rho, né? Que está aqui. Você vê o seguinte, você tem o vácuo, né? Você tem o vácuo, em princípio. Depois você tem o estado de uma partícula, né? Então, você vai ter P2 igual a M2. E no vácuo, P2 igual a zero. Tá certo? Então, você está falando de Rho de sigma 2. Rho de sigma 2. Quem é esse sigma? Esse sigma, né, aparece aqui, é sigma menos Pn, né? Tá certo? A gente está dizendo que o Rho de sigma é o Rho tio de sigma 2 θ de sigma 0. Né? Se a gente pensar nisso. Então, esse sigma está associado com o momento do estado que você está considerando ali dentro da sua decomposição, do teu Rho. Né? Então, no vácuo, o teu momento do vácuo é zero. Então, o teu Q é zero, pura e simplesmente. Né? Depois você dá um pulo para o teu estado de uma partícula. Como você está procurando um Rho tilde Q2, o teu Q2 é o momentum associado ao quadrado do teu estado de uma partícula, ele só pode tomar um valor, M2. Tá certo? Você não tem ninguém, o teu Rho de Q2 não pode assumir nenhum valor diferente de zero entre Q2 ou sigma 2 igual a zero e imediatamente menor do que M2. Porque não tem estados para fazer isso, tá certo? Esse Q2 vai ser o PN2. PN é o momento total do estado, das partículas que estão no estado. Né? Então, se for um estado de uma partícula, só tem um valor possível para o PN2. M2. Só tem uma partícula de momento P, ela está associada com o campo φ, né? Ela tem massa M2, fixa. Tá certo? Passou disso, eu estou analisando como é que pode ser essa função Rho de sigma 2, tá certo? Então, ela tem um valor bem definido para sigma 2 igual a M2. Antes ela tem que ser zero, depois ela tem que ser zero, porque não tem nenhum Pn cujo quadrado dê alguma coisa entre 0 e M2. E nem tem nenhum Pn cujo quadrado dê uma coisa entre M2 e 4M2. 4M2? Como é que é isso? Né? Qual é o limiar? Qual é o valor mais próximo de M2 que o sigma 2 pode assumir? Né? Você vai ver sigma menos, você tinha lá a soma dos momentos associados com o estado. Então, o estado de uma partícula tinha momentum P, o estado de duas partículas tinha momentum P1 mais P2, vamos dizer assim. Né? Tem estado de uma partícula, o próximo candidato é o estado de duas partículas. O momentum dessas duas partículas vai ser P1 mais P2, momentum total. Qual é o momentum mínimo? Né? Qual é o valor mínimo que esses caras aqui vão poder assumir? Em termos de energia, vamos dizer assim. Se eu quiser saber a energia desse sistema, né, eu vou ter que olhar componente zero. Né? Qual o valor mínimo que as componentes zero desses vetores podem assumir? Cada um deles é M. Tá certo? Então, o valor mínimo de energia que esses caras podem ter corresponde ao caso em que esse cara é M0 e esse cara é M0. Portanto, o momentum total mínimo que você vai poder assinalar para esse cara que está aqui é um cara do tipo 2M, 0. Tipo assim, você tem um estado lá
onde você tem duas partículas criadas que estão paradas. Tudo que você imaginar a mais tem energia maior do que isso, né? Se você calcular sigma menos esse momento que está aqui, né? Se usar a tua delta, então teu sigma 2 vai ter que ser igual a isso aqui 2, que é igual a 4m2. Tá certo? Que é Portanto, né, a brincadeira é assim. Quem pode ser o sigma? Quem pode ser o vetor sigma? Tal que o módulo dele seja o menor possível. O menor módulo possível do meu vetor sigma vai ser atingido quando eu tiver duas partículas criadas em repouso. Simplesmente. Quando eu tiver isso, eu atingo o menor módulo possível dele. Portanto, 4m2 é o próximo valor que eu posso atingir depois de m2. Na minha densidade espectral, eu tenho uma contribuição em m2, sigma 2 igual a m2, depois tenho outro deserto, outro zero, né? Entre m2 e 4m2. Daí em diante, não. Daí em diante eu tenho um contínuo de contribuições. Porque se eu aumentar os momenta dessas partículas aqui, eu posso subir arbitrariamente acima de 4m2. Se eu botar P1 mais P2 mais P3, eu também posso subir acima de 4m2. Então eu tenho contribuições, né? Eu tenho possibilidades, tem estados que vão saturar aquela relação ali para Q2, para sigma 2 maior e contínuo a partir de 4m2. Então, se eu tivesse que dar um palpite sobre a minha densidade espectral, eu diria o seguinte, né? Aqui é o meu ρ de sigma 2, aqui está o meu sigma 2, aqui está o m2 e aqui está o 4m2. Né? Eu diria que a minha densidade espectral ela tem que ser uma função desse tipo assim. Né? Ela tem que ser uma delta por aqui e ela tem que ser alguma coisa, né, que caia, né, para sigma 2 maior do que 4m2. Essa questão de cair vai ficar mais clara daqui a pouco, por que tem que cair. Né? Quer dizer, se você criar além de duas, as próximas que você vai criar podem interagir com essas outras duas e elas vão ter momento. Seria isso? Sim, o que importa é o seguinte, eu posso criar 2, 3, 4, 5, assim por diante, mas o que interessa é qual é o momento total das coisas que eu estou criando. O momento total das coisas que eu estou criando pode ser qualquer coisa maior do que 4m2. É qualquer coisa contínua maior do que 4m2. E aí tá beleza. Né? Então eu tenho contribuições para a minha densidade espectral acima de 4m2, contribuições contínuas. Eu posso esperar que isso apareça dessa forma que está aqui. Agora, entre m2 e 4m2, eu não posso esperar nada. Tá certo? Não tem estados que vão produzir um valor de sigma 2 entre m2 e 4m2. Não tem estados. Então eu tenho o estado de uma partícula e depois de duas partículas. Entre esses dois, não tenho de uma partícula e meia. Não tem o que fazer. Né? Então, uma coisa que eu espero, né, aqui é que o nosso ρ de sigma 2 seja proporcional, né? Acho que o símbolo de proporcionalidade é isso aqui, né? Então, delta de sigma 2 menos m2 para sigma 2 menor que 4m2, né? Que é o limiar de produção de duas partículas. Bom, aí olha só, truque maravilhoso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu considere d a dx0 do delta' de
de x menos y e tome o limite quando y0 tende a x0. Se vocês lembram da expressão do delta' é um comutador, né? Quando você fizer isso, você vai terminar com o comutador de φ ponto de x com φ de y. Isso é um momento canonicamente conjugado ao φ, é o π de x com φ de y. O resultado disso é delta de x menos y, no limite em que y0 tende a x0, porque aí você tende ao comutador de π com φ em tempos iguais. Então isso tende a menos i delta. Tá certo? Então esse limite aqui, ele nos dá menos i vezes i, né, que tem um i na frente do delta', isso dá delta de x menos y. Né? Do outro lado, né, você vê que você tem aqui um delta de x menos y, esse delta de x menos y também pode ser escrito, só que em função dos campos livres, né? Você faz a mesma coisa, toma a derivada em relação a x0, toma o limite quando y0 tende a x0, isso aqui tende também a delta de x menos y. Tá certo? Portanto, se esse cara tende a delta e aquele cara tende a delta, tá certo? Nesse limite, o que está no meio tem que tender a 1. Tá certo? Então você tem aqui integral de 0 até infinito de sigma 2, do rho de sigma 2 tem que ser 1. Isso explica o que eu fiz aqui de pedir que o rho de sigma 2 seja decrescente, porque ele tem que ser integrável. Essa integral aí tem que dar um resultado finito, né? Pelo menos, ou mais especificamente 1. Né? Não pode ser outra coisa, tem que ser 1. Né? Maravilha. Então, esse rho de sigma 2, né, ele é diferente de 0 para sigma 2 maior ou igual que 4m2. Né? Por quê? Para sigma 2 maior ou igual que 4m2 significa que você está tomando esses PNs aqui associados com os estados de multipartículas. O teu campo φ interagente faz transições entre o vácuo e esses estados de multipartículas. Ele faz essas transições. Então, se ele faz essas transições, então subiu da minha cabeça o negócio. Se ele faz essas transições, significa que há contribuições para PNs associados com momenta de multipartículas aqui nessa história. Portanto, há contribuições para o rho de sigma 2 para sigma 2 maior do que 4m2 até infinito. Há contribuições diferentes de 0. E você pode garantir isso porque você está falando do campo interagente, não do campo livre. Então, há contribuições para cá, né? Portanto, se você tacar eles nessa integral aqui, você vai obter um valor, sei lá, valor x para essa integral. Mas, olha esse pedaço aqui do cara. Né? Esse pedaço aqui do cara é proporcional a uma delta de sigma 2 menos m2. Se você simplesmente falar é igual a delta, quando você colocar isso aqui sozinho já dá 1. De modo que a integral desse outro pedaço vai dar uma certa quantidade que tem que ser 0. Mas não pode ser 0. Porque a densidade espectral é positiva. Então, para você não esgotar, né, todo o 1 com essa delta, você, ao invés de dizer igual a delta, você vai dizer proporcional a delta por um certo fator z.
Esse fator Z faz exatamente o mesmo papel que o fator Z fazia lá na relação entre o campo assintótico e o campo interagente. Ele procurava não esgotar as transições possíveis do campo com o estado de uma partícula. É exatamente do que se trata aqui, tá certo? Então, se você colocar isso aqui, o ρ de sigma 2 é Z de sigma 2 menos M2 para sigma 2 menor que 4M2, né? E, sei lá, ρ tilde de sigma 2 para sigma 2 maior ou igual que 4M2, né? Aí você vai terminar com o quê? Substituir esse Z aqui, você vai ter aqui Z mais integral de 4M2 até infinito de ρ de sigma 2 v sigma 2 tem que ser igual a 1. Tá certo? Então agora você tem um Z aqui que não que permite que essa integral seja diferente de zero, contanto que esse Z seja um número entre 0 e 1. Tá certo? Isso aqui é positivo. A soma disso com isso tem que ser 1. Tá certo? Então, para a soma dessas duas coisas dar 1, isso aqui tem que ser um número positivo entre 0 e 1. Tá ok? Então, isso daqui é 1 menos Z. Né? Você observa, se o Z for igual a 1, né? Se você fizer Z igual a 1 e essa integral dá 0. Como é que essa integral vai dar 0? O único jeito da integral dar 0 é essa densidade espectral ser 0 para valores de Tn ao quadrado maiores ou iguais que 4M2. Porque aquilo ali é positivo, definido. Mas se isso acontece, isso significa que você tem um campo livre, não um campo interagente, porque as suas transições máximas são do vácuo para o estado de uma partícula, e não para o estado de muitas partículas. Então o fato do Z estar entre 0 e 1, né, é visto daqui e é fundamental para que você tenha um campo interagente dentro da história. Ok? Bom, isso era mais ou menos o que eu queria dizer. Deixa eu fazer só mais duas observações e a gente passa para o próximo tópico, né? Que é a coisa da fórmula LSZ. Observação 1 é a seguinte, né? Você pode definir o propagador de Feynman como sendo esse objeto aqui. Dentro do contexto desse curso, não faz muito sentido, né, a gente chamar isso de propagador de Feynman, etc. A gente não explorou o significado desse objeto, a gente não calculou isso nem nada. Mas você pode imaginar que, assim como você começou calculando lá um comutador de dois campos interagentes, isso aqui é uma outra grandeza que você pode resolver calcular com seus campos interagentes, né? E você vai conseguir uma representação espectral igualzinha para o teu ΔF de x menos y, chamar de ΔF', né? Chamar de ΔF' esse, né? ΔF' também vai poder ser escrito como integral sobre 2b sigma 2, ρ de sigma 2, ΔF, x menos y, sigma 2. Ou seja, o seu propagador de Feynman interagente também possui uma decomposição de Cayley-Lehmann em termos de propagadores de Feynman livres, associados com todas as massas possíveis entre 0 e infinito. A conta é exatamente na mesma linha que está sendo feita aqui atrás. Foi feito pelo computador. Né? E a outra coisa interessante é a seguinte, né? A gente falou, né,
na aula passada que a gente estava estabelecendo uma relação entre o campo interagente e os campos in ou out, na forma daquele raiz de Z, né? Raiz de Z. Então a gente tinha escrito isso aqui, né? Limite, quando t tende a mais ou menos infinito, o φ de x, o campo interagente, era a raiz de x, raiz de Z, φ, vamos chamar aqui de in ou out de x, né? Será que eu posso usar essa equação nesse sentido aí, operatorialmente falando? Quer dizer, será que essa equação tem sentido do ponto de vista operatorial? Ou seja, eu posso pegar um operador de campo φ, mandar o limite dele para infinito e ele vai tender naturalmente a esse outro operador que está aqui, né? A resposta é não, né? Coisas, né, da teoria de campos com as quais eu tenho que tomar cuidado. Vamos ver. Vamos supor que fosse sim, que a resposta fosse sim. Se a resposta fosse sim, você podia fazer o seguinte: você podia calcular mais uma vez, né, o valor esperado no vácuo, o φ ponto de xt com o φ de yt, novamente, tempos iguais, tá certo? Isso aqui vai me dar o quê? Vai dar menos i delta de x menos y, vezes a norma do vácuo, que você toma como 1, porque o vácuo é normalizado, né? Por outro lado, né, se eu tomar essa equação que está aqui, né, tá certo? Do mesmo jeito, substituindo só um minutinho. Substituindo, fazendo esse t que está igual, né, tender a mais ou menos infinito, e usando essa definição que está aqui, então meu φ ponto vai virar raiz de z φ ponto in ou φ ponto out, o meu φ vai virar raiz de z φ in ou φ out, tá certo? E isso que está aqui vai virar z comutador φ ponto in ou out, isso aqui no limite, né? Quando t tende a mais ou menos infinito, de xt φ in ou out de yt. Só que isso que está aqui também é delta, tá certo? Então isso aqui dá simplesmente menos i z delta de x menos y. Conclusão? Z igual a 1. Z igual a 1 significa não tem interação, como a gente já viu. Z ser igual a 1 não pode, se você quiser ter uma teoria interagente. Portanto, essa equação não pode ser imposta dessa maneira. Tá certo? A maneira como a gente espera que essa equação seja imposta agora é assim, né? Eu vou pegar estados normalizáveis, vamos chamar de φ e, sei lá, psi, né? E vou calcular o elemento de matriz entre esses estados normalizáveis do meu campo interagente. Isso aqui é que eu vou tomar o limite quando t tende a mais ou menos infinito. E é nisso aqui que eu vou impor a propriedade que isso vale raiz de z φ in ou out de x psi. Agora, tem uma longa diferença entre você impor isso entre elementos de matriz e você substituir um campo por raiz de z vezes o outro campo.
fato de você ter aqui o cara sanduichado entre estados de vácuo não te autoriza necessariamente a você usar essa coisa que está aí. Né? Certo? Então, essa primeira parte, né, da aula, ela tinha dois objetivos. Né? O primeiro deles era conscientizar vocês de que o campo interagente é um bicho bem complicado. Né? Assim, um bicho que é capaz de conduzir transições entre estados de um número arbitrário de partículas, né? E isso tem suas consequências. Isso você pode observar claramente olhando para a representação de Kalin-Lehmann. Né? Na representação de Kalin-Lehmann você tem a densidade espectral, que vai ser esse coeficiente da combinação linear da Pauli-Jordan, de Pauli-Jordans associado com massa arbitrária, e daqui você impondo que você tem um Z que normalize os estados de uma partícula, a ação do campo sobre os estados de uma partícula, você tira condições sobre esse Z, como sendo um cara entre 0 e 1, o que faz todo sentido do ponto de vista operatorial que a gente viu na aula passada. Né? Mais ainda, é preciso observar que a gente tem que ter cuidado, né, ao fazer essa substituição, porque esse limite aqui só é válido de ser considerado quando você estiver atuando sobre estados normalizáveis. Tá certo? Mas é um limite no sentido fraco, não é no sentido forte. É diferente, o operador φ não tende ao operador φ ou φ vezes um raiz de Z. Você está falando que ele tende a isso apenas sobre estados normalizáveis, mas não tende a isso sobre uma base, por exemplo. A base não necessariamente é normalizável. Tá certo? Então, beleza. E aí, agora nós vamos usar um pouco do conhecimento que a gente obteve até agora. São 15 para as 8 agora. Eu acredito que mais 1 hora a gente termina a história. Todo mundo. A gente iria, eu acho que até 8h30, né, oficialmente. 6h30, 8h30, né? Eu acho que mais 15 minutos e no máximo isso, né? E a gente termina tudo. Então essa será mesmo a última aula do curso. Né? Então vamos para a segunda parte da história, que é a fórmula LSZ, né? Essa discussão eu estou tirando essencialmente do Hatfield, né? Mas ela existe em vários outros lugares, né, também. O primeiro lugar onde eu vi, não é que o primeiro lugar que ela existiu, né? O primeiro lugar onde eu vi foi no livro do Itzik Son-Zuber, né? Mas tem em vários outros lugares. Eu acho que o Hatfield, apesar de possuir muitas imprecisões, assim, do cara errar muito com I, com 2π, esquecer delta, tem um monte de coisa que ele esquece ali. Mas a apresentação dele está bastante razoável e acho que dá para você, seguindo e indo corrigir os misprints dele, vamos dizer assim, eu acho que é um dos lugares mais razoáveis, né, que eu vi até agora. Será que não tem errata na internet, não? Errata? Talvez tenha. A melhor errata somos nós mesmos, né? Você sentar criticamente e ler o texto e falar, isso aqui não está fazendo sentido. Entendeu? Tentar ter uma visão global, né, sobre o que o cara está falando e tal. Aí a gente faz cada errata que é uma maravilha. Faltando um apagador aqui, né? Tem essas toalhinhas. 64. Lá eu sempre deixo essas toalhinhas aí. Não, apagador oficial mesmo, não toalhinha, não. Tudo bem.
Levaram embora, então jogaram fora, não sei. Bom, então vamos falar sobre a fórmula LSZ, né? A fórmula LSZ parte de uma manipulação técnica que a gente tem, mais essas discussões assintóticas, né? Sobre a relação dos campos interagentes com os campos in e out assintoticamente, para produzir uma relação entre o elemento de matriz S, S beta alfa, né? E uma determinada função de Green, que é um objeto que nós vamos definir aqui, tá certo? Então, nós vamos partir, né, no S beta alfa, né, onde peraí, só um minutinho. Eu acho que eu esqueci uma página na história. Não esqueci não. Não esqueci, está tudo aqui. Então, o S beta alfa, eu vou usar essa notação aqui, né? Vamos chamar de P1, PM, né? Os momentos das partículas nesse estado out, tá certo? E de K1, KM, os momentos das partículas nesse estado in. O S beta alfa é psi beta, né? In é out, produto escalar com psi alfa in, né? Esse é o S beta alfa. Então a nossa anotação vai ser essa. A gente vai supor que a gente está fazendo isso aqui e a relação, né, com o que a gente está fazendo, tipo assim, esses estados não existem, né, de verdade. Que estados que existem? São estados normalizáveis. Então você precisa fazer pacotes de onda desses caras, não é? Com os teus estados originais lá na história, né? Quer dizer, o teu S beta alfa, na verdade, o de verdade, ele tem que ser substituído por um S, vamos chamar aqui de FG, né? Que seria integral em d beta do F estrela de beta, G de alfa, vezes o S beta alfa, né? Esses caras aqui sendo os pacotes de onda que vão dar sentido a esses estados out, a esses estados in que estão colocados aqui, né? Vão dar sentido em que sentido? Vão dar sentido porque o integral de G de alfa psi in alfa vai ser um cara normalizado, o F de alfa vai ser escolhido para que ele, o G de alfa vai ser escolhido para que ele tenha a norma 1, tá certo? Então, de fato, apesar de a gente estar tratando com esse cara que está aqui, está implícito, vai estar implícito na nossa discussão que nós estamos considerando superposições de estados in e out, de modo que eu tenha coisas normalizáveis. Isso vai permitir que eu aplique, né, a relação entre o campo interagente e os campos in e out dentro desses valores esperados, que eu estou supondo que eu estou trabalhando com estados normalizáveis. Muito embora, no meio das nossas manipulações, a gente vai só explicitar os estados da base que a gente sabe que não são normalizáveis, né? Então tá. Para a gente calcular um objeto como esse, tá certo? A ideia toda vai ser a seguinte: nós vamos retirar desses estados in cada um desses momentos
até sobrar só o vácuo. Como é que eu retiro, né, cada um desses momentos? Eu puxo o momento para fora, tirando um operador de criação associado com ele. Então vou dizer que o cara com K1 ali é um operador de criação associado a K1, atuando no estado onde tem todo mundo, mas não tem K1. K2, K3, Kn, a mesma coisa. No final eu vou ficar com um troço que é A de K1, a daga de K1, a daga de K2, a daga de Kn, tudo isso aplicado no vácuo. Mas eu vou fazer isso aos poucos, não vou fazer isso de uma vez não. Tá certo? E a ideia toda é a gente pegar esses adaga, né, e exprimir esses adaga em termos dos campos in e out. Tá certo? Tipicamente, né, na notação do Hatfield aqui, né, a gente tinha que, por exemplo, um campo in, né, era um integral D3K, D3K não, eu acho que era D3K sobre 2K0, tinha 1 sobre 2π, não, acho que não tinha isso não. É que eu não estou com esse pedaço do Hatfield aqui, mas isso também não importa muito, né, para o que eu quero dizer. Aqui a gente tinha exponencial de menos ikx adaga de k mais exponencial de ikx a de k adaga de k. Né? Esses a e adaga são a in e adaga in. Né? Os operadores de criação e aniquilação de partículas sobre estados in e out. A gente já falou que a gente poderia ter definido no lugar do φ0 que a gente usou. A gente usou o φ0, mas poderia ter usado φin ou φout. Né? Você pode ter o φ ponto in de x, tá certo? Que vai ser integral de 3k sobre 2k0, e aqui você vai ter um k0, na verdade um menos ik0, né? Aí você vai ter exponencial de menos ikx a in de k menos exponencial de ikx adaga in de k. Então você vê que você tem combinações lineares do A e do adaga e do A mais adaga, A menos adaga. Né? Você pode fazer uma transformada de Fourier inversa, né, nessa história e inverter essas equações para exprimir A in e adaga in em termos de φ e φ ponto. Tá certo? A gente está com pressa, não vou fazer explicitamente, mas não tem dificuldade nenhuma fazer isso. O resultado é esse aqui. Ó. Eu tenho que o A in de K, ele é integral D3x e a IKX ômega de K é K0, né? Φ de x. Eu vou escrever explicitamente xt, porque eu tenho uma observação a fazer aqui, né? Mais i, pi, esse cara aqui é o pi, né? Pi in xt. Tião, a gente voltou agora a usar a representação de interação? Em princípio sim. Eu não voltei a usar a representação de interação. Na verdade, eu vou fazer uma ligação entre a representação de interação, entre esses operadores, porque, veja bem, eu estou definindo operadores in e out, tá, como operadores que criam e aniquilam partículas sobre a base in e out. Esses operadores se relacionam com a representação de Heisenberg por aquela transformação unitária lá, exponencial de IVT, operador exponencial de menos IVT. Eu não estou voltando
é que na matriz S, implicitamente, aparecem os estados in e out. Então eu estou começando vamos dizer assim, pela representação de interação, mas eu vou terminar na representação de Heisenberg, daqui a pouco. Certo? Atenção, eu não estou voltando para a representação de interação. O meu ponto de partida é novamente a representação de interação. Tá certo? Então, se o A é isso, tá certo? A gente pode tomar o Dagger disso aí, tem o Dagger, né? E você pode escrever esse negócio como sendo, dentro de uma outra notação, que é a integral de d3x, exponencial de ikx, d0, com dois chifres, né? φ1 de xt. Eu estou explicitando nesse momento aqui o t para chamar a atenção para um negócio. O que eu tenho aqui a indicar, tá certo? É independente de t. Não é? Dependência em t aqui está aqui, ó. E é ikx, né? E é menos ikx. O A indicar e o H indicar não dependem de t, por hipótese não dependem. Então, por consistência, quando eu inverter essa equação, a expressão que eu tenho que obter para o A indicar não pode ser dependente do tempo. Ou seja, essa dependência do tempo que vem daqui tem que cancelar de alguma forma a dependência do tempo do φ1 e do π1. Tá certo? Isso significa que, por outro lado, que eu posso escolher qualquer t que eu queira aqui. Tá certo? Tá claro isso? No fundo, você quer que A e a H seja 1. Você não quer que a sua relação de comutação mude com o tempo. Não, não é a relação de computação, é o próprio operador. Certo. Olha só, quando a gente escreveu isso, essa equação, A e a H não dependiam do tempo. Não é isso? Se eu tomar a derivada desse cara, eu obtenho essa outra coisa também com A e a H não dependendo do tempo. Essas duas relações podem ser invertidas para produzir essa relação e a relação Dagger, para o Dagger. Portanto, por consistência, esse cara, que eu obtenho como função do φ1 e o π1 que dependem do tempo, mas esse cara não pode depender do tempo. Tá certo? Eu vou usar que ele não depende do tempo para poder escolher o tempo que eu quiser para calcular esses caras. Esse é o ponto. Ok? Aqui é a notação desse chifre duplo aqui, né? Quer dizer isso aqui, né? Se você tiver A, D0, B, isso aqui por definição é menos D0A vezes B mais A D0B. Certo? Se o D0 estivesse aqui na frente, seria D0A vezes B mais A D0B, né? Mas o D0 no meio é como se ele tivesse sendo descomutado com o A.